Só fala em juízo final, fim dos tempos, o anticristo. O negócio tá pegando fogo, Tá, Mauro. o trem acendeu, né, na cabeça das pessoas, dos mais céticos e dos mais religiosos, esse assunto. Agora, a primeira coisa que a gente precisa falar é escatologia. Que palavrão, né? O que é isso? É a porta de entrada para esses assuntos. É a primeira coisa que a gente tem que discutir, que é uma doutrina, Isso, né, criada pelos estudiosos que estudam, investigam o fim dos tempos. Exatamente. Existe isso, pessoal que se dedica a isso. Mas será que esse pessoal já chegou em alguma conclusão? É isso que a gente vai ver aqui agora. O grande problema é só as perguntas, né? Os porquê. Porque de concreto, a gente não tem nada, né? Nós não temos nada. Temos no âmbito religioso, desculpa, a escatologia é uma doutrina que estuda todas as coisas que acontecerão antes e depois do juízo final. Ou seja, o fim da espécie no planeta Terra. Olha aí. E tudo em decorrência aí do evento da grande tribulação e do surgimento do tal anticristo. Existem várias passagens bíblicas, várias referências a respeito do juízo final do fim dos tempos e do anticristo. A primeira que eu quero citar para vocês é Mateus 24, 21. Olha o que a Bíblia diz. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Marcos 13, 22. Olha, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Por isso, Jesus manda: vigiai, olhos bem abertos para que você não seja enganado. 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, da tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Isso nos leva a pensar, nos eclipses. A gente postou um vídeo aí anterior aí falando da lua de sangue, da chuva de meteoros. Isso são eventos astronômicos, né? Inclusive, se vocês quiserem saber, é só vocês clicar aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Certo, que o link vai pra lá, tá ok? Olha, as estrelas cairão do céu. Não parece chuva de meteoro? Parece. E as forças que estão nos céus serão abaladas. Acho que a melhor interpretação para aquilo na época eram coisas sobrenaturais. Então, olha, continuando aqui, Marcos 13, 26. Depois dessa tribulação, de todos esses acontecimentos, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Será que Jesus vai chegar numa nave? Todo tipo de especulação eu acho que é válida. Mas esse Cristo foi um ser extremamente desenvolvido que nos ajudou o planeta num determinado momento, já veio com a incumbência para cá para nos ajudar, né? Lógico. E ele pode ser, cada um interpreta de um jeito. Extraterrestre. Pode ser um extraterrestre, já pensou? Tem muita gente que interpreta chegando dessa aqui maneira. Deixa eu te falar uma coisa, como aqui o nome do canal é Mundo Louco, aqui a gente pode falar qualquer loucura, tá? Não é proibido. Você pode, inclusive, aí, olha, se tá curtindo o vídeo, vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, para não perder esses papos malucos aqui. Eu não sei. Lá no meu coração, por que eu sugeri esse assunto, né? Porque a gente está vendo as coisas acontecendo e o meu coração está me dizendo algo, realmente que algo está prestes a acontecer. É uma intuição. Você não sente isso, não? Pelo que eu vejo ultimamente, sou obrigado a concordar que o mundo está mudando de uma forma que a gente não consegue ou é meio complicado de se acompanhar ainda.
né, devido à velocidade que as coisas estão acontecendo. Aqui, ó, Daniel que fala: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é a referência ao anticristo. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. No livro de Apocalipse, depois esse aqui é o livro de Daniel, e no livro de Apocalipse aí chove de referências e diversas passagens a esse período chamado Grande Tribulação, que antecede a segunda vinda de Jesus. Quando a Grande Tribulação vai se iniciar. Por isso que um monte de gente capacitada e um bando de curioso, como a gente, né? Se debruça sobre a Bíblia para tentar identificar uma data, um momento, um instante. E que sinais são esses que a gente conseguirá identificar? Que é a grande tribulação e quando ela irá acontecer. Como é que nós vamos saber como? Que aquilo que está acontecendo faz parte dessa tribulação? Algumas pessoas acreditam que as profecias bíblicas descrevem de forma literal o que vai acontecer em algum tempo no futuro. O meu coração me diz que esse futuro chegou. Não é mais tão futuro assim. Você acha? Eu acho. O que você acha? Eu sou meio São Tomé, né? Eu sou meio São Tomé. Mas não deixa da gente observar com mais cuidado as coisas. Por tudo que vem acontecendo, você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Vamos observar com carinho, com cuidado, né, e com curiosidade. E ao mesmo tempo em que a gente investiga, a gente aprende. Não somos especialistas em nada. Não. E seria bem legal que você deixasse aí, o seu comentário, levantasse questões que podem acrescentar. Na verdade, somos mais curiosos do que... Mais curioso, porque o mundo é tão louco que se você fosse especialista em tudo, você seria uma biblioteca. Ou um computador quântico, né? O nosso cérebro nem tem capacidade para processar tanta informação. Não, a gente está aqui para despertar você com as questões. Todas as vezes que você levanta uma questão, eu levanto uma questão e faço você pensar, parece que a luzinha dentro da sua cabeça acende. Você não sente isso, não? Quando a gente pensa sobre algum assunto, a luzinha acende. Ficar cutucando aquele assunto para a pessoa falar, peraí, será que minha vida é essa vida que a gente tem, é isso aqui mesmo? É esse acordar cedo, pegar ônibus para ir para o serviço, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa? Eu, particularmente, eu acho que a gente tá num game. Será? Mas isso é assunto para outro vídeo. Olha só, a concepção cristã do anticristo, ela foi inspirada nas tradições judaicas, em especial no livro de Daniel. No livro de Daniel, o anticristo, ele é descrito como um perseguidor que se levantaria contra Deus e tentaria mudar as leis. Olha aí. Outra coisa, no Novo Testamento, o anticristo é descrito como um homem que nega Jesus Cristo e se levanta contra Deus. No livro de Apocalipse, o anticristo é descrito como, olha só, um governante soberbo que destrói o povo de Deus. Um governante soberbo. Agora, olha só, agora eu vou fazer mais pergunta. Eu adoro fazer pergunta. Um governante soberbo que destrói os filhos de Deus, o povo de Deus. Me lembrou aqui de uma pessoa aqui, mas eu não tenho certeza, então vou ficar calado. Olha só, existem vários candidatos ao posto de anticristo.
Você já pensou nisso? E certamente você também vai ter um candidato que pode indicar para esse posto aí de anticristo. Se você for pesquisar e olhar, sempre tem alguma coisa que encaixa em alguém. Fala, opa, olha isso aqui. O cara é assim, assado. Pô, me lembrou alguém, que nem eu falei aqui agora. Eu só não vou falar quem, né? A gente vai mostrar alguns nomes aí que estão circulando na internet como candidatos fortíssimos ao cargo de anticristo. Vamos rodar esses nomes aí? Vamos botar aí ceninha dessas pessoas, Creu Mauro? Vamos sim. Manda ver. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. E aí? A gente escutou isso agora, nos últimos dias. Quem falou isso? Donald Trump, no discurso de posse. Bom, falam que o anticristo, quando ele vier, ele vai trazer paz. Você está dizendo que ele pode ser o anticristo, Donald Trump? Não sei, eu já ouvi gente aqui no YouTube falando que o Donald Trump cumpriu a profecia. Não que ele é o anticristo. Eu já ouvi falar que um outro que pode ser o anticristo é o Elon Musk, né? Em Ezequiel 37, 21, e tu dirás: eis o que diz o Senhor Javé: vou recolher os israelitas de entre as nações onde se acham dispersos. Vou congregá-los de toda parte e trazê-los para a sua terra. 22. Farei com que em sua terra, sobre as montanhas de Israel, não formem mais do que uma só nação, que não possuam mais do que um rei. Não mais existirá a divisão em dois povos e em dois reinos. Essa passagem profética, escrita há mais de 2.500 anos, essa que eu acabei de ler, descreve o que o mundo, o que a humanidade viu acontecer em 1948. Interessante. Então aconteceu. Novamente eu te pergunto, se algo que está na Bíblia aconteceu, o resto, pela lógica, também vai acontecer. Tá todo mundo falando disso. Parece haver um calendário profético. E no caso de Israel, seria como o relógio de Deus indicando onde estamos na linha de tempo profética. E Jesus nos deu uma dica valiosa, mandou que nós observássemos a figueira. Aquela parábola da figueira que eu falei anteriormente. A figueira é símbolo de Israel como sinais dos últimos dias. E aí sim, eu acho que Israel desempenhará aí um papel muito importante nos dias que antecedem a volta de Cristo. O livro do Apocalipse, ele é o mais enigmático da Bíblia, então a gente nem consegue tirar muita coisa dele, não. Mas parece um filme de terror, né? Parece. O livro do Apocalipse parece. E Apocalipse não é terror, ele quer dizer revelação. Mas ele parece um livro de terror. Exatamente. Entre vários sinais, existem dois sinais bem atuais, afirmam os estudiosos da Bíblia e estudiosos da geopolítica, Um é o estabelecimento de paz entre Israel e os seus inimigos. Pois é. O Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, já começou a mexer nisso, lá na sua primeira gestão com os acordos de Abraão. E agora ele vai investir nisso novamente, A assinatura de um acordo de paz é um sinal. Agora, essa paz, ela é passageira, vai durar pouco, segundo a Bíblia. Do jeito que acontece essas guerras lá em Israel, não é muito paz, prosperidade e depois chega aí a grande tribulação. O segundo sinal
é a reconstrução do Templo de Jerusalém, onde o anticristo vai se sentar e vai assumir aí uma posição de Deus Todo-Poderoso. Quem será, hein? Então, acordos de paz entre Israel e Palestina, Israel e seus inimigos, e a reconstrução do Templo de Jerusalém. É bem interessante, viu? Vamos aguardar, né? A gente tem que ficar vendo, ver se as coisas agora culminam para algo que você fala, olha, é aquilo ali. Ó, o anticristo, eu falei que tem a maior polêmica rolando na internet por causa do discurso do Donald Trump. Ele assumiu aí a posição de pacificador. E aí, isso se assemelha ao que a gente encontra nas escrituras sobre a figura do anticristo. Vai unir, vai pacificar o mundo. Então, tem muita gente dizendo que sim, Donald Trump encarna a figura do anticristo. Eu, sinceramente, não estou convencida. Eu acho que ele pode até ter cumprido a profecia, mas não que ele seja o anticristo. Sabe o que eu acho muito interessante? Eu vou confessar uma coisa. Eu estava conversando com meu marido a respeito disso e o meu coração, volto a repetir, a minha intuição é de que realmente nós podemos, sim, estar vivendo o final dos tempos. E aí meu marido falou uma coisa muito interessante. E olha, Rosane, a gente vai presenciar isso. Nós vamos presenciar o juízo final. Eu falei, o final do jogo, o final do game, porque todo jogo quando acaba é resetado, né? Uhum. Então vai haver aí um reset, começar tudo de novo, mas isso é assunto para outro vídeo. Então a nossa geração tá muito privilegiada, né? Saímos do digital, do analógico, saímos do analógico, entramos no digital. A gente está vendo muitas transformações. Então nós estamos passando por vários processos. Acompanhou, está vivendo um período assim de grandes transformações. Realmente. E aí a gente de repente pode ver o final de tudo isso. Você está com medo? Eu não tô, não. Você tá com medo, Creu Mauro? Não. Eu acho que o que tem que acontecer vai acontecer, independentemente de crendice, de religião, de qualquer tipo de especulação, né? Então a gente só tem que ter a cabeça aberta para tentar entender aquilo que está acontecendo, interpretar da melhor forma possível. E vigiar. E pronto, vigiar. Né? Vigiar. Porque os valores mudaram muito, né? Os valores mudaram muito. Vou fazer um comentário aqui, não sei se vai ser pertinente, mas parece que o futuro, porque a gente veio de uma geração mais antiga com certos valores morais, e hoje a gente vê que esses valores morais hoje em dia são discriminados. Parece que o futuro, eu não consigo entender por que esses valores ainda não são pertinentes ainda. Tornou-se algo de pessoas bobas. Descartável. Descartável, entendeu? O respeito à mulher, o respeito à sua privacidade, o respeito à sua religião. Cada um tem que ter a sua religião, independente do que seja. Para mim, tanto faz como tanto fez. Então isso mudou muito esse respeito que tinha antigamente, agora não tem. Então quer dizer que futuro é sinônimo de baderna? Eu acho que está tendo um erro aí. Entendeu? Eu acho que os valores, eles não são negociáveis. Até porque valores morais são o sustentáculo de uma sociedade. Exatamente. Onde não existem valores morais e éticos, o negócio vira caos. Exatamente. A nossa sociedade é o que é até hoje por valores que foram adquiridos durante a sua criação, o seu desenvolvimento. Eu convidei 2 pessoas que fazem parte do nosso grupo de estudo, Casa de Lamparina, para que dessem as suas opiniões. Então eu vou chamá-las, a Valdeci e a Angélica. Eu separei algumas perguntas e eu vou fazer essas perguntas e elas vão responder rapidamente aí para vocês, tá bom? São pessoas bacanas. A Angélica, inclusive, já participou do Mundo Louco
e eu achei bem legal trazê-las aqui. Você sabia disso? Que eu chamei as duas? Tô sabendo agora. Surprise! Como é que tá aí, Valdeci? Tudo bem? Valdeci, Angélica, tudo bem com vocês? E aí, mundo louco? Estou aqui novamente. Sentiram minha falta? Vim aqui hoje bater um papo legal com vocês. Gente, o que eu vou falar para vocês agora é só a minha opinião. Responde aí, Val. O que realmente significa o fim dos tempos para a humanidade? O que você acha que é um fim físico da humanidade ou é o fim de uma era? Como que você responde? O que você acha sobre isso? É o fim físico, corpo, né, material, ou é o fim de uma era? Apenas de uma era? O que você acha? Eu acredito que seja o fim de uma era, porque essa ideia de que acabar o mundo e morrer todo mundo, eu acho um pouco difícil de acreditar. Eu acho que é o fim de uma era. Angélica, quais são os cenários plausíveis de extinção da humanidade segundo a ciência? Até porque, para quem não sabe, a Angélica é engenheira e foi professora há muito tempo, tá bom? Vou repetir a pergunta. Quais são os cenários plausíveis de extinção da humanidade segundo a ciência? Manda ver, o que você acha? Hipóteses científicas através de doenças, né? Como a gente teve aí um Covid há um tempo atrás, que muita gente acreditou que era o fim. Mas pode vir outras, como a gente vê aí na tela do cinema, né? Histórias de zumbis. Então, pode ser sim alguma doença que extermina toda a humanidade. Pode também problemas climáticos, né? Altas temperaturas ou baixas temperaturas, né? Então, cataclismas também poderia ser uma forma de extermínio, né? Quem quiser responde essa. Pode ser Valdeci ou Angélica. Podem ficar à vontade. O Apocalipse da Bíblia deve ser interpretado de forma literal ou simbólica? Eu vejo a Bíblia como um rumo, né? Ela foi nos dada, assim como a história de Jesus Cristo, né? Como um rumo a gente a seguir. Então, a gente tem que ficar atento a tudo que está ali, né? Observar bastante, mas eu não acredito que vai acontecer da mesma forma do que está escrito. Vamos lá, Angélica. A humanidade deveria se preparar para um possível fim dos tempos ou você acha que a gente deve viver sem se preocupar? Deixa a vida me levar. O que você acha? Eu costumo muito observar o que está acontecendo, né? Então, as mudanças, elas não vêm assim por acaso, eu não acredito no acaso. Então, elas vêm para nos alertar de alguma forma. Então, eu acho que viver totalmente despreocupado, viver por viver só, não. Eu acho que a gente tem que observar a vida, o planeta, o próximo e enxergar esses sinais por trás. Por que tantas pessoas acreditam nas teorias de conspiração relacionadas ao apocalipse? Eu acho que porque a humanidade, no geral, ela tem essa curiosidade, né? Que é da onde a gente veio, para onde a gente vai. Tem consciência da sua finitude. A gente tem começo, meio e fim. A gente tem, exatamente, você falou certo, você falou correto agora. A gente tem consciência, né? Nós somos um dos poucos animais no planeta que sabemos que vamos morrer. Infelizmente, né? Mas vamos. Então a gente fica apegado a esse questionamento, né? A gente veio de algum lugar que a gente não sabe, né? Estamos aqui vivendo as nossas vidas numa correria e você fica imaginando para que isso tudo e vai chegar um dia que nós vamos partir dessa para outra, que a gente também não sabe para onde a gente vai. Se a gente estiver numa Matrix, num ambiente virtual. De repente você vai acordar lá do outro lado cheio de fio, deitado pra que fio? Numa maca. Não, isso já era. Lá nesse outro lugar não tem mais fio, não. Entendeu? É tudo Wi-Fi, né? Wi-Fi? Conectado no capacete. Bluetooth. De repente conectado no capacete cibernético, né? O cara fala, e aí, gostou da sua viagem? Falei, não, essa viaginha que eu tive aí agora foi muito boa, não. Mas a gente questiona muito isso, né? Esse negócio da gente saber da nossa finitude é muito complexo. Eu acho que a gente deve continuar tranquilo, porque se vier realmente, e eu estiver enganado e vier mesmo o fim, não vai ter preparação nenhuma que funcione, você vai pro saco.
Meninas, mais uma pergunta aí, ó. A inteligência artificial representa realmente um risco existencial para a humanidade? Não acredito nisso, não. Pelo menos em teoria, né? Porque a teoria é que ela vai melhorar a vida das pessoas, né? Mas só o futuro é que vai responder isso aí. Fica difícil de responder essa pergunta agora, porque a gente ainda não tem, né? Acesso a tudo isso, não sabe qual vai ser o futuro disso, nem o que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para saber qual será a finalidade, o que eles realmente estão querendo com isso, qual vai ser a influência disso na nossa vida. Eu acho que vai ter que esperar mais um pouco para mim te responder essa pergunta. Quem vocês colocariam no posto de anticristo? Olha, eu acredito que hoje uma pessoa que tem muito conhecimento, né, de tudo que tá, talvez a pessoa que mais tem esse conhecimento aqui, né, em relação à tecnologia, que é ela que eu coloquei, seria o Elon Musk. Ele tem sim todo esse poder, tem todo esse conhecimento, ele tem investimento para fazer, mas é igual você tá me forçando a te dar um nome, eu chutaria ele. Sei lá, pode ser a internet, o celular, as fake news, o coelhinho da Páscoa, pode ser tanta coisa. Eu só espero que o anticristo não seja o meu querido Homem de Ferro, o Elon Musk. Bom, gente, e aí, o que vocês acharam desse debate à vontade, despretensioso? A gente pode ter falado aqui alguma bobagem, porque a gente não é dono da verdade. Nos perdoe, tá bom? Nos perdoe, né? Olha, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês antes da gente encerrar. Tem vários vídeos no canal que indicam para esse final dos tempos, como a inversão dos polos magnéticos, profecias de Nostradamus. Nossa, tem muita coisa. Tem muita assunto. Assiste a nossa playlist que você não vai se arrepender. Por que, Creu Mauro? Porque conhecimento nunca é demais. Tá legal? Falou? Valeu pela sua audiência. Muito obrigado pela a vocês. sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau.